Para o jogo contra o Melgar nesta quinta-feira, que é uma decisão para o Internacional avançar para as semifinais da Copa Sul-Americana, o Inter espera um jogo contra um adversário que vai se fechar e ceder poucos espaços para o ataque colorado, que precisa construir a vantagem dentro de casa diante de 45 mil torcedores. Só que para este jogo, o Mano não terá uma peça importante do seu ataque, Alexandre Alemão. A escolha será por Bryan Romero, que já foi titular contra o Fortaleza no fim de semana e acabou não indo muito bem. Mas uma estratégia que vai precisar ser trabalhada ao longo desta semana pode fazer com que o Inter tenha uma melhor fluidez ofensiva. Entretanto, até mesmo essa estratégia teve um prejuízo a partir do resultado ruim e também do desgaste físico do Internacional na capital do Ceará. Eu explico tudo isso agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo eu vou falar sobre o ataque do Internacional, que terá Bryan Romero na partida de quinta-feira contra o Melgar pela Copa Sul-Americana. E o que isso representa? O que significa? Qual a estratégia de Mano Menezes para colocar esse jogador em campo? Eu dou algumas ideias, faço algumas leituras e trago algumas informações importantes para você. Mas antes, eu peço para vocês se inscreverem no canal do Telegram do A Dupla. Dicas diárias de apostas. Aliás, o Cauêzinho, que é o nosso consultor, está arrebentando nas dicas de apostas, ainda mais agora que os principais campeonatos do mundo eles voltaram. Sorteios, a gente vai sortear inclusive nessa segunda-feira uma camiseta oficial da Copa de 98 da Seleção Brasileira, com o nome e número do Ronaldo, sorteio de bonés, free bets e muito mais. Vai no link aqui embaixo, te registra no grupo do Telegram do A Dupla e participa junto com a gente, além de grupos de debates e tudo mais. Senhores, o Mano Menezes confirmou na entrevista coletiva após o jogo contra o Fortaleza que Bryan Romero será o titular do ataque na quinta-feira contra a equipe do Melgar. Disse Mano que não ia improvisar. A gente fez na semana passada um vídeo falando sobre as alternativas que o Mano tinha. Uma delas, por exemplo, era a colocação do Pedro Henrique como centroavante ou como um outro atacante. E aí abria o Pedro Henrique de um lado, o Wanderson de outro e o Alan Patrick sendo um falso 9. Não, o Mano não quer isso. O Mano quer a manutenção do esquema atual e vai colocar o Bryan Romero como o jogador mais avançado na vaga do Alexandre Alemão, que foi expulso na partida contra o Melgar no jogo de ida. Ainda assim, o Mano possui alternativas táticas que devem ser trabalhadas ao longo dos próximos dias. E Bryan Romero poderá ser algo muito parecido com o que foi David nos melhores momentos do Internacional ao longo dessa temporada. O Inter embalou quando o Alan Patrick começou a jogar. Eu me lembro do jogo contra o Flamengo, onde isso aconteceu também muito forte, de maneira muito forte, que era o David como titular do ataque, mas o David não era exatamente um centroavante. O David abria, muitas vezes como um ponta-direita, e assim abria espaço para o Alan Patrick flutuar como um falso 9, e o Wanderson sendo o cara pela esquerda. O Inter se organiza num 4-2-3-1. Gabriel e DP nos volantes, o Edenilson pela direita, Wanderson pela esquerda, Alan Patrick por dentro e o Bryan Romero na frente. Mas, na hora de atacar, o Bryan Romero flutua, porque ele é de movimentação. Ele não é o cara que vai criar espaços parado na área, dando trombada no zagueiro. Não é assim que ele cria espaço. Ele vai abrir. E aí, abrindo, ele vai abrir espaço para o Alan Patrick jogar. O Alan Patrick vai ter duas opções de velocidade pelos lados de campo. Vai abrir para a chegada do Edenilson, para a chegada do Depena. Essa é a ideia que o Inter tinha, que o Mano fazia com o David no ataque titular e que ele pode reproduzir com o Bryan Romero como titular. A questão é que, obviamente, isso precisa de um treino, de uma movimentação especial. Principalmente se a gente pensar que o Bryan Romero é um jogador que tem pouquíssimo entrosamento ainda com os jogadores. Ele fez 2 partidas com a camisa do Internacional, sendo que contra o Atlético Mineiro entrou muito pouco, tendo realizado apenas um treino. Então ele tem pouco entrosamento, precisa ajustar esse tipo de movimentação. E o Inter tem prejuízo. Porque a gente já falou no Diário do Inter KTO de ontem que o Alan Patrick é a principal preocupação do Mano Menezes para o jogo de quinta, pelo aspecto físico. É um jogador que naturalmente já não suporta uma boa carga física e que teve um desgaste físico além do projetado pelo Internacional, além do planejado pelo Internacional para esses jogos. Então o Alan Patrick é dúvida para quinta-feira. E mesmo que ele jogue na quinta, o que eu acredito que deve acontecer, o treino de terça e quarta não deve ter o Alan Patrick, por causa desse desgaste físico do jogador. Então, mano, é possível que ele sequer tenha a possibilidade de treinar esse movimento.
do Alan Patrick como falso 9, Brian Romero abrindo. Mas é a arma que o Inter tem para enfrentar o Melgar. E na minha visão, é o ataque mais criativo que o Inter pode ter. Sem o alemão, é claro, o alemão seria a melhor opção, mas sem o alemão, é o ataque mais criativo que o Inter pode ter. O Brian Romero como centroavante, se movimentando, abrindo espaço principalmente para a entrada do Alan Patrick, do Edenilson, dos jogadores de meio campo do Internacional. O Mano vai precisar trabalhar isso nos próximos dias e a gente vai estar de perto acompanhando. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Fechado? Beijo!